Fala aí, turminha! Sou o professor Felipe Rabelo e eu vou fazer agora a resolução de questões da FUVEST. Então fique atento, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, aproveite cada detalhe, que eu não vou só te contar o gabarito. Eu vou fazer uma resolução com todo o empenho para que você entenda todos os conceitos envolvidos na questão. Fique atento, deixe seu like, faça seus comentários e vamos lá, vamos estudar! Fala aí, turminha! Questão número 3, prova FUVEST, ano 2020. Vamos ao enunciado. Uma questão que vai falar sobre tabela periódica, em especial sobre metais alcalinos. Pesquisadores conseguiram controlar reações químicas de um modo inovador. Usaram feixes de laser para promover um esbarrão, olha a palavra aqui inusitada, ó, entre dois átomos e uni-los, criando uma molécula. Então, usou laser para forçar esse fenômeno aqui, ó, um esbarrão entre dois átomos, criando uma molécula. Utilizando pinças ópticas, feixes de laser altamente focados, capazes de aprisionar objetos microscópicos. Os pesquisadores empurraram um átomo do elemento químico césio contra um átomo do elemento químico sódio, até que colidissem. Um terceiro laser foi lançado sobre ambos, fornecendo, olha só, galera, energia extra para criar a molécula NaCS, um composto formado por sódio e césio. Também um composto bem inusitado, bem inesperado, né? Ligar sódio e césio. Na natureza, as moléculas formam-se a partir da interação de átomos por acaso. Por suas características químicas, césio e sódio jamais originariam uma molécula espontaneamente. Beleza? Pegaram a ideia da questão, turminha? A questão fala que foram utilizados feixes de laser para promoverem um esbarrão entre um átomo de sódio e um átomo de césio. Depois, um outro laser forneceu mais uma energia extra para que, a partir desse esbarrão, pudesse combinar, formar uma molécula, combinando sódio e césio. E a questão deixa claro que isso só ocorreu porque forçou a ocorrência. Ao acaso, isso não aconteceria, porque césio e sódio apresentam características, apresentam propriedades químicas que não possibilitariam isso acontecer espontaneamente, isso acontecer naturalmente. E a questão deu uma pista aqui, deu uma ajudinha, por quê? É como se fosse o note a dot dessa questão, disse para vocês, ó, que o sódio está aqui e que o césio está aqui. Então, deu o endereço dos dois, né? O sódio está no terceiro período da tabela periódica e o césio está no sexto período da tabela periódica. Ambos são metais alcalinos. Ambos são metais alcalinos e isso fala muito sobre eles. Beleza? Algumas informações aqui, um bate-papo rápido antes das opções. Lembrando, turminha, que nosso objetivo não é fazer correndo essa questão e partir para a próxima. É analisar, é interpretar, é a partir dos conceitos dessa questão, vocês poderem assimilar informações que serão úteis para novas questões. Muito bem. Observem só, o césio, ele é muito famoso aqui no Brasil, que nós tivemos aqui um acidente radiológico, um acidente com material radioativo há mais de 30 anos, com césio 137, e até hoje é considerado o maior acidente radiológico da história do nosso país. E basicamente o que é um elemento químico radioativo? É um elemento químico geralmente com muitos prótons, tá legal? A partir de 83 prótons, após o bismuto, a gente tem os elementos radioativos na tabela periódica. Tudo bem? Ah, Felipe, mas eu já ouvi falar que existe potássio radioativo, que existe carbono radioativo. Sim, existem alguns isótopos de elementos de números atômicos mais baixos que apresentam também características radioativas. Porém, aqueles elementos que apresentam muitos prótons, e eu estou falando aí a partir de 83,
São tantos prótons concentrados em um núcleo atômico que essa repulsão entre cargas iguais gera uma instabilidade no átomo, na estrutura, beleza? Então existem núcleos estáveis e existem núcleos instáveis. Os núcleos estáveis não conferem característica radioativa. Já aqueles que têm excesso de energia, eles tendem a sofrer uma desintegração espontânea. Essa desintegração espontânea pode ser a partir da emissão de partículas ou da emissão de radiação, às vezes dos dois, né, combinados, partículas alfa e beta e radiação, que é a emissão de ondas eletromagnéticas. Muito bem, turminha. Então a questão fala que o césio vai falar sobre essas características radioativas do césio também. Além disso, turminha, percebam só, olha a pista, contou para vocês que o sódio está aqui, ó, que o sódio está no 3º período e o césio está no 6º período. O que a gente pode falar sobre o raio atômico, o tamanho desses átomos? Turminha, comparando elementos de uma mesma família, quanto mais para baixo esse elemento tiver, maior ele será, beleza? Comparando elementos de uma mesma família, quanto mais para baixo ele tiver, maior ele será. E isso é bem óbvio. Por quê? Porque quanto mais para baixo ele tiver, mais camadas eletrônicas ele irá possuir. A ideia é essa, né? Por exemplo, o sódio, ele possui 3 camadas eletrônicas. Já o césio, ele possui 6. E se ele tem 6 camadas eletrônicas, ele será mais volumoso. Tudo bem? Só para comentar, no período será maior aquele que estiver mais para a esquerda, porque exerce menor atração sobre as camadas eletrônicas, com algumas variações dos metais de transição, que não é assunto para agora. Beleza? Então eu posso afirmar que o césio ele é bem maior do que o sódio. Por quê? Porque o césio apresenta 6 camadas eletrônicas, enquanto o sódio apresenta apenas 3. Beleza? Já valeu o seu like, hein? Vamos lá. Além disso, turminha, observem só. Quando a gente fala em átomo, em radioatividade, em número atômico, a gente está falando sobre essas partículas atômicas. E o que a gente tem que saber sobre as partículas atômicas? Enquanto a carga do próton é mais 1, a carga do elétron é menos 1. Próton tem carga positiva e elétron tem carga negativa. E o nêutron, turminha, o nome do nêutron é bem sugestivo. Ele não tem carga, nem positiva, nem negativa. Ele possui massa. A massa de um nêutron é equivalente à massa de um próton. Já a massa do elétron é muito menor. É 1836 vezes, aproximadamente, menor do que a massa do próton e do nêutron. Portanto, nos cálculos, ela é considerada desprezível. Beleza? Claro que isso aí dependendo do contexto da questão. Ainda, turminha, observem só. Esses prótons e nêutrons, eles se encontram no núcleo atômico. Então, o átomo é dividido em 2 regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo estão prótons e nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons. Uma ideia, tá bom, turminha? Uma ideia da função do nêutron está associada à estabilidade do átomo. Exatamente. Por quê? Justamente o nêutron teria aí essa função de separar cargas iguais. Caso não existissem os nêutrons, eu teria apenas cargas iguais em um núcleo atômico, coladas, muito próximas. Isso geraria uma instabilidade enorme. Então a ideia, uma das teorias da função do nêutron no núcleo atômico é aumentar a estabilidade. Uma evidência dessa informação é o átomo de hidrogênio. Perceba que o hidrogênio tem apenas um próton no seu núcleo. E mais de 99% dos átomos de hidrogênio não possuem nêutron. Por quê? Porque se só tem um próton, a função do nêutron de separar prótons para o hidrogênio não faria sentido. Tudo bem, turminha?
Vamos lá. E o que a gente pode ainda destacar dessa questão? Que sódio e césio são metais alcalinos. E o que os metais alcalinos têm por características? Eles tendem a fazer ligações, combinações químicas, perdendo um elétron, formando cátion monovalente. Então, eles tendem a formar essa espécie química aqui, ó, cátion monovalente, que é um íon positivo. Beleza? Por quê? Percebam só, todos os metais alcalinos, o lítio tem número atômico 3, 3 prótons e 3 elétrons. Se ele perder um elétron, ele fica com 2. Quem tem 2? O hélio, que é um gás nobre. Ou seja, o lítio, ao perder um elétron, iguala seu número de elétrons ao número de elétrons de um gás nobre. E a mesma coisa vai acontecer com geral. Sódio, perdeu 1, tinha 11, perdeu 1, fica com 10, igual ao neônio. Potássio, tinha 19, perdeu 1, fica com 18. Quem tem 18? O argônio. Rubídio, 37, menos 1, 36. Finalmente, césio, 55, menos 1, 54. Beleza? Frâncio, 87, menos 1, 86, igual o radônio. Então, turminha, presta atenção. Sódio e césio, eles querem mesmo, cada um, perder um elétron, para que igualem o seu número de elétrons, ou seja, a sua configuração eletrônica, à configuração eletrônica de um gás nobre. Por isso, não faz sentido que um sódio se combine com um césio. Se os dois querem perder um elétron, o que eles vão fazer juntos? Não faz muito sentido. Somente se eu forçar a ocorrência desse fenômeno. Beleza? Agora a gente vai para as opções. Observe que metais alcalinos possuem NOx, possuem carga mais 1. Beleza? E as opções são as seguintes. Analisem aqui comigo. Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que o césio é um elemento químico radioativo, verdade. E devido a essa característica, a molécula não se formaria. Turminha, não é porque o césio é um metal radioativo que isso não pode acontecer. Desse modo inovador que estabiliza o decaimento. Não faz sentido, né? B. O raio atômico do sódio é maior que o do césio. Turminha, o sódio é do 3º período, o césio é do 6º período. Portanto, o césio tem 6 camadas, o sódio só tem 3. Então, isso também não é verdade. O raio atômico do sódio é menor, nem preciso ler o restante da questão. C. O terceiro laser usado no experimento serviu para retirar um nêutron, tornando um cátion e possibilitando a reação com o sódio. Fala você agora aí, por que essa letra C não faz sentido? Exatamente. Por quê? Tirar nêutron não vai alterar a carga, não vai transformar um cátion, porque o nêutron não tem carga. Você retira uma partícula sem carga, você não vai produzir um íon por conta disso. Não. Retirar nêutron não promove a formação de um cátion. Isso também não faz sentido. Alternativa D. Na natureza, com esses elementos se esbarrando ao acaso, a tendência seria formar CSNA e não NaCS. Essa aqui zoou, né, galera? Não tem nada a ver com a ordem que eu vou colocar na molécula, tá bom? Totalmente indiferente. A justificativa é que ambos querem perder um elétron. E por isso, naturalmente, eles não iriam realizar uma ligação química. Então não tem a ver também com a ordem. Finalmente, tem que ser a opção correta. Vamos ler com carinho a última alternativa. O césio e o sódio não formariam uma molécula espontaneamente, uma vez que ambos têm grande tendência a formarem cátions e ligações iônicas. Exatamente, ambos querem perder um elétron, eles querem formar cátions, íons positivos, e por isso, naturalmente, eles não iriam formar essa molécula. Beleza, turminha? Espero que você tenha curtido essa explicação, esse resumão de características dos metais alcalinos, um pouquinho de tabela periódica, de raio atômico, de estabilidade, de energia. Lembrando que, para que uma reação aconteça, para que uma combinação aconteça, eu tenho sim
que considerar a afinidade entre as partículas, o contato entre as partículas e a energia. Então, essa reação ela foi forçada, mas ela não ocorreria de modo espontâneo, essa ligação de dois metais alcalinos. Peço com carinho, deixe seu like, faça comentários, diga o que você achou dessa resolução. Vamos para a próxima questão. Bons estudos e vamos lá, galera. Perseverança, hein? Um abraço.